Ayrton Reis, presidente da equipe do Penedense, está com a gente por aqui. Boa noite, muito obrigado por estar presente, para participar aqui ao vivo desse bate-papo legal. Boa noite para você, Ayrton. Boa noite a todos que fazem, né, a NN Play. Boa noite você que está nos acompanhando. É uma grande satisfação estarmos aqui nessa noite, né, pela primeira vez, né, ao vivo aqui em loco, né, nesse belo estúdio aqui da Rádio NN, né, de todo o grupo. Então, a gente espera bater um bom papo, conversar um pouco sobre o nosso planejamento para 2026. A gente sabe que a audiência do programa lá em Penedo também ela é muito grande e é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui para a gente conversar sobre esporte, sobre o nosso penedense. Muito bem, a gente já entra nessa conversa, desse bate-papo bem legal. Vamos falar do planejamento, Ayrton, também, vamos falar de base também, como é que tá lá a base da equipe do Penedense, mas eu já quero começar agora com a temporada 2025. Primeiro, parabéns por ter conduzido sabiamente a equipe do Penedense durante essa temporada, com muita dificuldade, e a gente sabe disso, que não é fácil fazer futebol, a gente comenta muito aqui, mas parabéns por ter conduzido a equipe do Penedense. O que faltou aí para a equipe do Penedense nessa temporada 2025? Olha, a gente faz uma análise, um retorno, né, de tudo que aconteceu nessa temporada de forma positiva. Nós tivemos o Campeonato Alagoano, onde após 20 anos chegamos numa semifinal, né, da maior competição do nosso estado. Na Copa Alagoas, lamentável, né, a gente ter perdido nos pênaltis para o CSE, não desmerecendo a equipe, né, do CSE, mas por tudo que a gente tinha feito na temporada, tanto no Alagoano, né, perdendo para o atual tetracampeão, que foi o CRB, né, uma campanha que estávamos invictos, né, mas o pênalti foi um detalhe, a gente não conseguiu o título, né? O primeiro título que seria da história do nosso clube, mas a gente vai continuar buscando, sem sombra de dúvidas. O brasileiro não foi da forma esperada, a gente fez uma campanha muito além do que a gente esperava, muito aquém, na verdade, do que a gente esperava. A gente atribui muito a isso, Tony, devido a alguns recursos públicos, né, que tinham sido destinados ao clube, como a gente tinha divulgado em outras oportunidades, e que não chegaram ao clube a tempo da gente poder investir no Campeonato Brasileiro. Contudo, a gente fala que esse saldo do ano ele é positivo porque foi um ano, uma competição onde, pela primeira vez na história, o nosso clube passou por uma temporada tão longa, né, de 9 meses, né, iniciando com a pré-temporada em novembro de 2024 e encerrando, né, em julho de 2025. Então, nunca tínhamos passado por uma temporada tão longa, muitos desafios, né? A gente sabe que não é fácil tá com um elenco grande como a gente tinha, com mais de 30 atletas e enfim, mas graças a Deus conseguimos terminar as competições, principalmente o brasileiro, que foi longo, com todos os pagamentos em dias, né? Salários, fornecedores e tudo, pousadas, enfim, esse foi o nosso maior desafio. E hoje nós estamos entrando justamente numa temporada 2026, lógico, com a nossa limitação, que a gente sabe que futebol é recurso financeiro, não existe segredo para que a gente possa ter poder de investimento, contratações, enfim. Mas estamos aí contando com a colaboração daqueles atletas que estão aceitando esse desafio de vir para o Penedense, um ano também histórico, né, onde vamos estar na Copa do Brasil, e aí a gente está contando também, lógico, com o apoio do treinador Alisson Dantas, que está conversando, né, com os jogadores. Alguns deles têm um valor até a mais de mercado, mas está vindo para o Penedense com um valor um pouco abaixo, justamente por aceitar esse convite do treinador Alisson Dantas e também por acreditar nesse projeto da diretoria num ano que também vai ser histórico para todos nós. Ayrton, boa noite para você, agradecer a sua disponibilidade, né, de estar aqui em loco, como você disse. Esse planejamento com o Alisson Dantas já começou, já tem alguns jogadores acertados para a temporada de 2026? Sim, André, a gente tem jogadores já com pré-contrato assinado. Hoje fizemos mais um atleta, ou somando 14, né, 14 atletas com pré-contrato assinado. Nós não divulgamos nenhum nome desses atletas por vários motivos. Dentre eles, esse motivo que eu falei agora há pouco, né, que eles estão vindo, de certa forma, com um valor abaixo do valor de mercado, por aceitar o convite do treinador Alisson, por acreditar no trabalho da diretoria.
E assim, a experiência que a gente teve, André, esse ano, quando a gente divulgou de forma antecipada o nome dos atletas, eu lembro que a gente em setembro já estava divulgando, eu dei uma olhadinha nas redes sociais só para confirmar, entre setembro e outubro a gente já estava divulgando os jogadores que iriam para a temporada 2026. E a gente sabe que o pré-contrato que a gente assina, ele é mais uma garantia do jogador do que para o clube, né? Porque quando a gente anunciou os jogadores, né? Eu posso aqui citar alguns, eu creio que não há problema nisso, como o Palácios, né? O colombiano, a gente, o Thiago Tauan, né? e isso, o Max Marabá, alguns atletas que a gente anunciou para a temporada desse ano, eles tiveram, né, propostas melhores, e a gente entende que o futebol, ele vive do futebol, eles estão aí para sustentar suas famílias, né? Então a gente entende que as condições dos clubes que eles foram era melhor, mas eram jogadores que até então estavam ali numa situação de que estava vindo a pedido do treinador também, e eles estavam meio que assim combinado com a gente, apalavrado através do pré-contrato, mas no entanto vem aquele pedido, me libera porque vai ser melhor. Teve um também de Pernambuco, né? Me libera porque vai ser melhor. E a gente reuniu a diretoria e disse, olha, a gente sabe que é um time profissional, tudo, os caras assinaram o pré-contrato, a gente pode segurar eles aqui, a não ser que eles paguem a multa, mas no final das contas, quem sai perdendo é a gente, porque o jogador ele não vai estar satisfeito, não vai correr da forma que os demais vão estar, então termina prejudicando. Então, para a gente não ter que passar por isso novamente, que eu tenho certeza que o elenco que nós estamos trazendo é um elenco bastante qualificado, bastante experiente, como é o perfil do treinador Alisson Dantas, misturado, lógico, com alguns jogadores novos, né, que tem uma explosão maior, tem uma... Enfim, é um misto que eu tenho certeza que vai dar certo, e principalmente nessas condições. Então, por isso que a gente, de antemão, pede, assim, uma paciência ao nosso torcedor, né? A gente tem os veículos de imprensa também da cidade de Penedo que a gente aqui agradece a todos, mas perguntam, né, quase que diariamente por contratações, e a gente já determinou que não vamos divulgar nenhum nome até que a gente defina próximo do campeonato, próximo da pré-temporada, para que não dê tempo, né, o assédio, né, de outras equipes, o assédio de empresários para levar talvez esses jogadores para outros clubes. Que é exatamente esse o momento que está acontecendo as contratações, diga-se de passagem, da maioria dos clubes. A maioria dos clubes, né? Então realmente tem que o planejamento e o que você está fazendo é corretíssimo. A gente como eu falei, Tom, né? A gente em outra oportunidade eu fazia questão de divulgar o quanto antes, mas a gente vai aprendendo, né? A gente está entrando no 4º ano aí à frente do clube desde 2023, e a cada ano a gente vai aprendendo algumas lições novas, né? E essa é uma que a gente aprendeu e que não pretende cair nesse erro, mesmo que tenha aquele anseio do torcedor, mas uma coisa eu garanto, o time que a gente está fazendo é bastante forte, competitivo, e também, como você perguntou em relação ao trabalho de base, nós hoje reunimos, hoje à tarde, com 8 atletas de base que estiveram conosco desde 2023, né, onde a gente garantiu a esses atletas, né, que eles estarão conosco. Já acertamos salários com eles, né? Então são esses atletas que tiveram também agora no Campeonato Brasileiro, que seguraram, né, ali na reta final, quando a gente, por contenção de despesa, teve que liberar alguns jogadores, né, que tinham proposta maior. Então esses meninos aí que são de Penedo, né, que estiveram conosco, a gente já firmou hoje esse acordo, né, para que eles vão estar conosco também no Penedense, valorizando assim também, né, a prata da casa, valorizando esses atletas que deram sangue de fato agora nesse Campeonato Brasileiro. Então nada mais justo a gente valorizar essa prata da casa. Ô Ayrton, como é que foi chegar no nome do Alisson Dantas? Então, o professor Alisson, ele é um treinador que a gente todo ano, Denis, já tinha tentado trazer ele sabe disso, né? Inclusive, mandar um abraço, que ele disse que iria estar nos assistindo. O professor Rodrigo Albuquerque também, todos eles estão aí conosco. Um grande abraço aí. Rodrigo fica, né? Para 2026? Rodrigo fica. Rodrigo Albuquerque, Silvio Romero também fica. E a gente... inclusive tem uma reunião amanhã também, né? Essa reunião a gente vai estar fazendo periodicamente, e amanhã vai ter uma reunião com todos. Então, o Alisson Dantas é um treinador que a gente já tinha esse desejo de trabalhar com ele. A gente só estava, de fato, não concretizando pela parte financeira, parte de logística, né? Que a gente tentava, mas não estava realmente conseguindo chegar. Esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu entrar em um acordo. É um desejo antigo também do ex-presidente Daniel, no qual eu era vice-presidente, desde 2019 a 2022. O Daniel sempre tentava trazer, mas era um momento que a gente estava organizando o clube. Era aquele momento que o clube, como a gente sempre falou, eu não faço assim...
eu me orgulho, na verdade, de ser repetitivo em relação a isso. Era um período de 2019 a 22 que ninguém queria assumir o clube, né, naquela oportunidade, porque estava afogado em dívidas, ali em 2017, 2018. E em 2019 a gente assumiu. E aí a gente disse, em vez de a gente investir agora num time forte, vamos fazer um time mais caseiro e organizando. Então a gente começou a participar ali, chegou até numa semifinal ainda em 22, mas de fato em 2023 foi o ano, né, quando a gente iniciou a gestão, foi o ano que a gente tinha sanado as dívidas, né, a questão de fornecedores, e veio também culminar com o apoio, né, da gestão municipal através do prefeito Ronaldo Lopes, que também estava assumindo naquele período junto com a gente e deu essa força que a gente precisava do poder público, junto com a iniciativa privada que acreditou nesse projeto. A gente começou a mostrar o que a gente estava fazendo ali enquanto diretoria, e hoje a gente pode estar chegando aqui e falar de um treinador que era desejado, como o Alisson Dantas. Então, Denis, não é de hoje que a gente tenta trabalhar com o professor Alisson Dantas, e esse é um momento, né? Um treinador que já passou por fase da Copa do Brasil, é um treinador que é campeão, e é um desafio que a gente vai ter, que é justamente esse, a Copa do Brasil. A gente passando a primeira fase, onde a gente vai poder transformar, né, deixar um legado para o Sport Cooperendense, como eu já prometi ao prefeito da cidade, quando a gente foi fechar o convênio, que eu prometi aos torcedores em diversas entrevistas, e estou garantido aqui novamente. Se a gente conseguir passar a primeira fase da Copa do Brasil, porque esse ano, não sei se vocês sabem, mas o valor não é aquele total da primeira fase, os 28 times, mas passando sim, vai ter aquele valor cheio, né? Aproximadamente 700 mil, a gente vai construir um alojamento, uma concentração lá no nosso estádio, né? Ali atrás, naquela parte do estacionamento, para que a gente possa, né, deixar esse legado para futuras gerações. Então, estou aqui mais uma vez reafirmando, aqui a gente sabe que fica no YouTube para a eternidade, né? Todo mundo vai ver, e eu estou dando esse testemunho aqui, garantindo esse investimento para o nosso clube, para o nosso futuro, para as categorias de base. Então, tenho certeza que com essa equipe que está sendo formada, respeitando logicamente a nossa limitação financeira para isso, nós vamos brigar para que a gente possa conseguir passar nesse primeiro jogo da primeira fase e seguir adiante na Copa do Brasil, se Deus permitir, conseguir realizar esse sonho. Eu vou passar pro Alan Jones, está com a gente também, o Viderlan Araújo, mas antes eu quero fazer rapidinho uma pergunta, já que a gente está nessa questão de comissão técnica do Alisson Dantas. Além do Alisson Dantas, a comissão já está fechada ou falta alguma contratação ainda para fechar a comissão técnica? Não, a comissão ela já está fechada, né? A gente já tem todos os nomes. O preparador de goleiros, ele ainda está em atividade, então a gente não pode de antemão estar anunciando o nome, mas a parte de fisioterapia, demais todos, né, já estão conversados, serão os mesmos profissionais que tiveram conosco. Chegando de novo o preparador de goleiros e o treinador Alisson Dantas. Muito bem, junto com a gente por aqui está o Viderlan. Boa noite para você, Canhão. Boa noite, Tony. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite aí pro Ayrton, para o pessoal que acompanha a nossa transmissão, né? É importante receber esses personagens do futebol de Alagoas para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre aquilo que eles pensam, né? 2026, eu diria que pro Penedense precisa ser visto como um ano de afirmação. 2025 foi um ano muito bom no campeonato estadual, Ayrton. Muito bom, a equipe foi semifinalista. Falei essa semana que se tivéssemos que levar em consideração, o Penedense se serve de alento, né? Foi eliminado na semifinal para o time que foi campeão estadual, que foi pelo CRB. Então eu gostaria que você trouxesse os aprendizados de 2025, o que é que vocês pretendem fazer diferente no Penedense em relação àquilo que vocês praticaram em 2025, principalmente quando foi na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, que o Penedense, para mim, acabou sendo, na oportunidade, por ter o Alfredo Lee como um caldeirão, uma decepção. E eu gostaria que você falasse esses motivos também na Série D e o que vocês pretendem fazer diferente em 2026. Boa noite. Boa noite, Canhão. Então, como eu tinha também colocado aqui no início, a gente aprendeu muito, né, com o Campeonato Brasileiro. Ele é uma competição, como eu falei, longa, onde a gente tinha se planejado, principalmente com alguns recursos que estavam empenhados, que a gente tinha anunciado, e de fato eles não chegaram ao clube. Então o fator principal foi o planejamento. Erramos, a gente não vai terceirizar a responsabilidade, como líder da diretoria, eu assumo o erro que a gente não deveria ter planejado
sem ter os recursos realmente em conta. Então eu acredito que foi a principal falha, né, da nossa diretoria, onde eu assumo totalmente esse erro, e a gente viu o resultado. Infelizmente o estádio estava vazio, o torcedor ficou incrédulo com essa campanha. A gente sabe que o que a gente fez em questão de contenção de custo, né, em não contratar mais durante o Brasileiro, foi para que a gente pudesse hoje estar aqui prontos para iniciar uma temporada sem muitas dívidas, né? Ou seja, a gente só tem as despesas correntes que todo clube tem, mas em relação aos aprendizagens, eles foram muito. No Alagoano e Copa Alagoas, a gente pecou um pouco em ter meio que deixado de lado a Copa Alagoas, onde a gente, se tivesse nos jogos iniciais da competição, entrado com a equipe mais forte, com a equipe principal, por assim dizer, não com a equipe alternativa como a gente fez, a gente de repente poderia estar decidindo aquela final em casa, né? Foi por um ponto que a gente não conseguiu decidir o último jogo da Copa em casa, porque a gente sabe o poder que tem a nossa torcida, a gente sabe o quanto a gente é forte jogando em nosso estádio Alfredo Ly. No entanto, a gente foi jogar o segundo jogo fora, numa decisão de pênalti que também a pressão é absurda, né? A gente sabe o quão forte é a torcida ali do CSE, e a gente que estava lá viu que, de fato, essa pressão ela influencia e muito. Então, esse ano a gente vai, de certa forma, fazer uma competição onde vamos valorizar as duas, né? São competições de tiro curto, mas a Copa Alagoas ela tem a sua importância, né? Principalmente agora, por destinar uma vaga direta para a Copa do Brasil. Então, a gente já conversou com o professor Alisson, estamos conversando com os demais membros da comissão, e tenho certeza que esse ano nós vamos aprender muito com esses erros que cometemos agora em 2025. Alan Jones. Ô Ayrton, seja bem-vindo mais uma vez ao Futebol Show, né? Abraçando também, Tony, na oportunidade toda a audiência em Penedo e na região do litoral sul do estado. Ô Ayrton, o que é que eu queria trazer aqui como questionamento? Você acredita que vai dar para, na próxima temporada, aumentar um pouco mais o custo do futebol, o investimento na folha? Como é que estão as conversas com a prefeitura, os parceiros locais? Você acredita que pela temporada que o Penedense fez no Alagoano e na Copa Alagoas, vocês têm mais credibilidade, mais peso dos empresários locais para ajudar um pouco mais de Penedense? Você vai tentar aumentar um pouco mais esse investimento para que a equipe seja competitiva, tentar manter pelo menos o nível no Campeonato Alagoano, chegar à semifinal para o Penedense? Acredito que é uma façanha muito boa. E tem a Copa Alagoas, que vai ter esse atrativo maior, com o campeão garantindo vaga direta na Copa do Brasil. Isso é algo que pode melhorar ainda mais esse investimento do Penedense para o próximo ano? Boa noite, Alan. Então, a gente sempre procurou fazer o trabalho, principalmente a montagem do elenco, baseado naquela condição financeira que a gente tem. A gente, com o decorrer do tempo, a gente acredita, né, e se tornou realidade, que é o poder financeiro que vai dizer o termômetro do time. Se vai ter um time forte, competitivo, se vai ter um time regular, ou se vai ter um time que vai brigar para não cair. A gente sabe que o cenário hoje global, né, mundial, ele não está fácil. As empresas estão sendo taxadas, muitos impostos aumentando, então tivemos sim uma queda na arrecadação das empresas da iniciativa privada, algumas delas passando por alguma dificuldade em relação às exportações. Nós temos grandes parceiros que trabalham com importações, mas não deixaram de estar conosco, né? De alguma forma vai estar ajudando o nosso clube. E então a gente sentiu, né, principalmente quando a gente iniciou o nosso programa, né, de captação de recursos, visitando as empresas, apresentando o projeto. No entanto, a gente teve também uma reunião com a gestão municipal, onde a princípio, né, teria-se uma redução nos recursos, né, em virtude do calendário, mas graças a Deus o prefeito Ronaldo nos recebeu, onde a gente pôde explicar o quão importante é esse ano 2026 para o nosso clube. É fato, Alan, que
os jogadores, não que não mereçam, né? Mas a gente sabe que valorizou demais, tá super faturado o mercado. Então, eu dou exemplo aqui de jogadores que estavam conosco agora em 2025 com um salário de R$5.000, que hoje estão pedindo 8, 9 para voltar. E isso é fato. Infelizmente, a gente está passando por essa dificuldade. Jogadores que recebiam 4, hoje pedindo 6,5. Então, são números, né, que de certa forma estão fora da nossa realidade. Então, a gente está procurando trazer, né, os atletas, como eu falei, por indicação do treinador, que ele já tem essa afinidade, para que possa vir no nosso clube com o valor da folha que a gente consiga pagar. Estamos tentando deixar a folha aproximada desse ano, né? Que tá difícil, né? Hoje a gente, como eu falei, nós temos hoje 14 jogadores com pré-contrato e a folha já está nivelada com a desse ano, agora 2025. E nós temos ainda que completar, né, com os atletas que são das categorias de base, e ainda resta uma liberação de mais 1 ou 2 atletas pontuais para que a gente possa trazer. A gente vai trabalhar no máximo esse ano com 25 ou 26 atletas, não mais do que isso, para que a gente possa, né, ter contratações pontuais onde a gente consiga, no final das contas, conseguir arcar com todas as despesas, com todas as demandas. Tudo aumentou, Tony, esse ano. Tá muito valorizado o mercado. Não que eles não mereçam, né? Merecem, mas para a nossa realidade do nosso clube, a gente não vai conseguir pagar. Tem atletas, né? Eu não vou citar nomes, que deram sangue no Penedense esse ano. Jogaram muito, correram muito, mas que quando a gente foi negociar, estava o salário quase que o dobro desse ano. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir trazer esse atleta, fazer essa renovação em virtude disso. A gente sempre jogou aberto. Quem está lá no Penedense, comissão, atletas, sabe que a gente não tem por que omitir nem esconder números. A gente chama e apresenta: olha, a situação aqui é essa. Se for para ajudar a gente e encarar o desafio, o que a gente tem a pagar é isso. E todos que estão passando por lá, desde 2019, eu, graças a Deus, não vi nenhum deles sair reclamando que saiu do clube, né, sem receber seu pagamento, sem ter o seu direito de fato, né? Todos que passaram por lá receberam em dias. A gente sempre fez questão de prezar por isso, e é por isso que a gente vai manter. Eu abro uma ressalva aqui, é até importante a gente esclarecer esse assunto, né? Que tem um atleta, o Tiaguinho. Tiaguinho, nesses anos que a gente está à frente aí, tanto eu quanto o Daniel, desde 2019, foi o único, né? Porque é notório, né? Já foi postado aí matéria em relação a isso. É um direito dele, de fato aconteceu. Eu não tenho, nem a diretoria tem receio algum contra o atleta, né? Era um direito que cabia a ele, e ele foi buscar, porque quando a gente decidiu pela rescisão, faltava tempo do contrato. E quando falta o tempo do contrato, é natural que o atleta vá buscar o seu direito. A gente não tem. A gente assume, né, que teve essa situação, foi preciso fazer essa rescisão. No entanto, a nossa diretoria falhou, né, em não ter comparecido à audiência, né, foi a revelia. É por isso que, enfim, o que o atleta pediu, a gente só queria deixar claro aqui, porque é um assunto que foi muito tratado, né, inclusive foi divulgado aí na imprensa aí, desnecessariamente. Eu acredito que é um assunto interno, mas já que foi divulgado, a gente está aqui para esclarecer e dizer que o clube reconhece, né, que o atleta tem sim o direito, e vamos buscar de alguma forma fazer o acordo, um parcelamento, para que a gente possa pagar o que o atleta faz jus. Muito bem, quem está mandando um abraço para você aqui é o João Paulo. Ele diz: olha, tenho muito orgulho de participar desse grande projeto aí. João Paulo mandando um abraço para você junto com a gente aqui no chat do NN Play. Maravilha, nosso diretor João Paulo Brandão. Um abraço a ele e a todos que fazem a nossa diretoria, um grupo de homens, né, homens e mulheres, né, que temos uma mulher, a Nádia, abnegadas, né, pelo esporte penedense, e é motivo de satisfação tê-los conosco no dia a dia. Ayrton, tem 2 perguntas em uma. A primeira pergunta é a questão da apresentação do elenco. Já tem data definida para esse elenco se apresentar e começar os trabalhos em Penedo para a temporada 2026? E a segunda pergunta é sobre a questão do calendário, que ficou mais curto, 11 datas aí. E dentro dessa 11 datas, houve uma mexida aí para Copa Alagoas. Copa Alagoas, agora o campeão vale apenas Copa do Brasil. A Série D, os times têm que ir buscar no campeonato alagoano o campeão e o vice, né? Eles terceiro. Que ganham vaga na Copa do Brasil. E também os dois ganham vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, né? Isso, houve essa modificação. Como é que chegou para vocês? Principalmente para você, Ayrton, presidente do Penedense. Olha,
lá na reunião que a federação fez, né, através do presidente Felipe Feijó, foi colocado essa pauta, né, e foi unanimidade, né, todos os presidentes que estavam ali presentes concordaram com essa mudança, né, para não existir mais a seletiva. Porque a seletiva realmente ela estava deixando muitas dúvidas, né? Como, por exemplo, ficou uma dúvida grande daquela situação do CSA. Se caso, por exemplo, o CSA fosse campeão da Copa do Nordeste, né, que chegou próximo, e quem herdaria a vaga da Copa do Brasil? Ficou naquela dúvida se era o vice-campeão da seletiva, que até, no meu entendimento, não existe vice-campeão de seletiva. A seletiva é uma disputa, né, entre o CSE e o CSA, ou se era o quarto do Alagoano, né, naquela vaga do CSA. Então ficou muitas dúvidas, né, em relação a isso. Então a coisa mais assertiva, né, a decisão mais assertiva foi essa, de excluir a seletiva, né, tornar o fim da seletiva, deixar a vaga direta da Copa do Brasil e aí ter essas disputas pelo Alagoano, que é a competição de elite, né, a maior competição aqui do nosso estado. Então a gente vê com bons olhos, Tony, a gente aprovou, né, como eu falei, foi unanimidade a gente aprovar esse novo formato e com isso vai valorizar as duas competições, valoriza tanto a Copa Alagoas, né, que tem essa vaga direta aí para a Copa do Brasil, como também o Alagoano, que dessa feita agora tem também 3 vagas da Copa do Brasil, além dessas vagas na Série D. Lembrando que a gente acredita muito e torce, né? Isso aqui, enquanto campeonato alagoano, nós somos adversários. Mas enquanto brasileiro, eu torço que o CSA, que o ASA, até que o CSE consiga subir. Porque ele subindo, imagine, 2 deles sobe, ajuda, né, os nossos clubes. Quem ficou ali em quinto, quem ficou em quarto, consegue também ter essa vaga na Série D. Então vai chegar um momento que, se de repente os 3 conseguirem subir, seriam 5 vagas. Então isso é muito importante, né? Que a gente torça que os clubes aqui da nossa região se consigam, né, ascender, né, nas competições. Antes de você falar da apresentação, eu estou citando essa informação, esse detalhe, para saber se realmente como chegou para você, se a aprovação da equipe do Penedense, porque a gente falava aqui e tem vários campeonatos, e a gente discutiu aqui muito com o presidente, o Felipe, que ele teve participou com a gente por aqui, não sei se você assistiu, sobre a questão da opção, né? O campeão da Copa Alagoas poderia optar se vai para a Copa do Brasil ou se ia para o Campeonato Brasileiro da Série D. E aí sobraria essa vaga para o Campeonato Alagoano. Realmente ele decidiu só porque realmente já bate o martelo, está decidido a Copa do Brasil, né? Não, até teve em debates entre a gente essa possibilidade, mas veja, a gente tem o exemplo lá do Rio de Janeiro, onde a Copa Rio, o campeão escolhia se queria ir para o Campeonato Brasileiro da Série D ou se queria ir para a Copa do Brasil. Para nós, eu acredito muito que tanto o Penedense, o Coruripe, o próprio CSE, o Cruzeiro agora também, se tivesse de escolher entre a Copa do Brasil e a Série D, eu tenho quase certeza absoluta, porque é melhor, é o mais rentável, é o campeonato que em um jogo a gente tem uma condição de se passar, juntando as duas premiações, chegar a quase 1 milhão. Né, passando na primeira fase e na segunda fase já garantir um valor de aproximadamente 700 mil. Se você junta com os 200 mil da primeira fase, você tem quase 1 milhão. Então, eu acredito muito que todos eles, se fosse perguntado, como foi de fato, iriam optar por essa decisão da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro foi o contrário. Por quê? O campeão ele decidiu optar pela Série D. Já é um clube que tem um poder aquisitivo maior, é uma SAF, salvo engano, né? E aí ele tem a possibilidade de ascender, né? De ir para a Série C e assim por diante. É o projeto do clube no momento, né? E o América sobrou a vaga da Copa do Brasil para o América, né? Então, aqui para nossa realidade, hoje, se um campeão da Copa Alagoas fosse algum clube, com exceção, lógico, do CSA, CRB, eu acho que até do próprio ASA, eles iriam optar sim pela Copa do Brasil, e foi como a gente votou lá. Em relação à apresentação, amanhã nós vamos ter essa reunião que vai definir a data que nós estaremos iniciando a pré-temporada de fato. De antemão, a data é 8 de dezembro. De antemão, a data que a gente vai estar apresentando é 8 de dezembro, né? A gente vai ter pouco mais de um mês para iniciar o campeonato. Lógico, a gente sabe que quanto antes a gente conseguir iniciar essa preparação é melhor. Eu sei que nos últimos anos a preparação física ela foi crucial para que o Penedense pudesse se sobressair em cima dos seus adversários, principalmente jogando em campo, né? Pelo belo trabalho que foi feito pelo Rodrigo, né? Anteriormente também pelo Vitor Albuquerque, né? Os irmãos aí que são preparadores físicos.
Mas, no entanto, eu prezo muito pela realidade financeira. Como eu falei, hoje nós temos esse apoio, né, do poder público, que se manteve o mesmo valor. Mas, no entanto, como eu falei aqui, a gente sabe que supervalorizou demais os atletas, então a folha ela está cada vez mais complicada para a gente poder manter. Mas, contudo, essa ajuda do poder público, municipal, das empresas da iniciativa privada, ela está sendo muito importante para que a gente possa formar esse time forte e competitivo para essa temporada. Isso que você quer colocar, Ayrton, só para poder completar a sua linha de raciocínio e ficar claro para o ouvinte também. Essa situação da apresentação do time no dia 8 significa pela previsão financeira do Penedense hoje para não assumir compromissos trabalhistas antecipadamente com esses atletas, é isso que você quer dizer? É isso, Canhão. É justamente, porque quanto antes a gente apresentar, a gente vai ter as obrigações, né, com folha de pagamento, né, com tudo. Então a gente está fazendo essa previsão, né, que a gente iniciar a temporada nesse mês, porque se a gente iniciar, por exemplo, hoje eu sei que o Coruripe, eu não sei se é segredo, o Coruripe vai iniciar dia 24 de novembro, né? Ele falou aqui, né? Falou. O Ambrosio. Eu conversei com ele hoje, converso muito com todos os presidentes. Hoje eu já conversei com o Barbosa, né? Enfim, a gente conversa quase que diariamente, até para sentir, né, as dificuldades e o cenário que também deles também estão com essa dificuldade de formação de elenco, né? Uns com menos dificuldade, né? O Barbosa me falava que a prefeitura lá de Palmeira reduziu também lá, mas é 112 mil por mês, né? Durante 12 meses. Então dá para ele se organizar e fazer um time forte também e competitivo. Mas é justamente isso, Viderlan. A nossa dificuldade é justamente essa, é o recurso que a gente... Se eu pudesse, eu iniciava também, dia 10 de novembro. Quanto mais tempo a pré-temporada for extensa, melhor. Mas aí seria uma folha de pagamento a mais, né? Se a gente considerar que o campeonato começa dia 11 de janeiro. Então a gente está com essa previsão de iniciar no dia 8 de dezembro e eu creio que assim a gente vai manter. Só vou confirmar amanhã, né, nessa reunião com a nossa diretoria, onde a gente já está traçando alguns amistosos, inclusive o Asa, né, nos procurou já para marcar um amistoso, mas de fato o agendado amistoso a gente só tem com a América de Propriá, que será no dia 23 de dezembro e o jogo de volta 3 ou 4 de janeiro. A gente vai decidir também amanhã. Rapidinho, segura um pouquinho. Eu perguntei isso, viu, Tony? Somente para poder deixar claro, eu já imaginava que pudesse ser isso, mas é para o Ayrton também se deixar compreender para o público de uma forma geral, porque o Penedense tem uma torcida enorme. E de repente o cara escuta uma situação como essa, dizer, poxa, um mês antes do campeonato, por que não se preparar antes, né? Mas aí é onde entra a responsabilidade. O que o Ayrton deixa claro aqui é o seguinte, é preciso também agir com responsabilidade como gestor. Ele não pode, por exemplo, assumir compromissos para depois deixar um rombo no clube, débitos trabalhistas, como é uma cultura no futebol brasileiro. Nós já estamos falando somente do futebol de Alagoas. Quantas vezes nós já noticiamos aqui de dirigentes que assumiram e quando fizeram um levantamento, o Asa, por exemplo, está pagando até hoje, parceladamente, situações de dívidas trabalhistas. Essas dívidas foram contraídas, pessoal, aí pelo Rogério Siqueira? Tenho certeza que todas elas não, ou talvez nenhuma delas. Então isso se chama responsabilidade, né? Para que a gestão possa ter com os pés no chão, na realidade que se tem financeiramente, a ideia de direcionar também aquilo que é interessante, o que é importante dentro da realidade do clube para a disputa das competições no próximo ano. Muito bem, Viderlan. Junto com a gente está Eduardo Cardeal também. Eduardo Cardeal, boa noite para você. Boa noite, Tony. Um abraço para você, um abraço a todos do Futebol Show. Aproveitar o momento para conversar com a Ayrton. Ayrton, durante o Conselho Arbitral desse ano, 2025, você foi o único presidente dos clubes que levantou a voz e falou sobre a questão do repasse que é dado aos clubes para a disputa da competição. Naquela ocasião, os clubes do interior, os clubes intermediários, chegaram a conversar e que antes do Conselho Arbitral e que no Conselho Arbitral eles iriam falar sobre a questão do repasse, que estava atrasado, que era a cota de participação dos clubes, que até o momento aquela cota era
era passada pela Prefeitura Municipal de Maceió para a Federação e a Federação repassava aos clubes. Só que estava acontecendo um atraso, que a Prefeitura não chegou a passar para a Federação Alagoana de Futebol. Terminou que, na hora do Conselho Arbitral, você foi o único presidente que teve coragem, de fato, botou a cara a bater e fez a cobrança de público. Os demais presidentes, todos eles se esquivaram, né? Depois que você começou a falar um ou outro, chegou a levantar a voz. Esse ano já foi conversado sobre essa questão de cota de participação dos clubes, desse repasse, para não acontecer atraso, porque você fala sobre essa questão financeira que está sendo ruim para todos os clubes, repasse da prefeitura um pouco menor, aí tem a questão de orçamento e jogadores estão supervalorizados e você não conseguiu renovar com alguns deles, mas a questão da participação do penedense, por exemplo, já foi conversado com a federação desse repasse e aquele que estava atrasado, já foi solucionado o problema, Ayrton? Boa noite. Boa noite, Cardeal. Veja, a gente já voltou a falar nesse assunto, né, nessa reunião que teve, uma reunião que a federação nos convidou, vamos dizer que uma reunião pré-arbitral, onde a gente debateu e discutiu diversos assuntos, inclusive sobre a parte financeira. A gente sabe que a Federação Alagoana, através do presidente Felipe, procura cada vez mais valorizar os clubes. No entanto, não tem uma condição de exigir que a Prefeitura de Maceió faça o pagamento que resta em relação a esses patrocínios. O ideal, Cardeal, seria que, caso seja a Prefeitura de Maceió o patrocinador master da competição, que aí os clubes recebessem esses valores até durante o período da Copa, o período do Alagoano, porque geralmente quando eles vêm pagar, já é quando tá no final, né, do final do ano, né, no final do campeonato, né, final do ano. O Penedense, por exemplo, a gente agradece muito à federação porque o Campeonato Brasileiro tiveram muitas despesas, principalmente despesas de jogos, que tá indo na conta do clube lá na federação. O presidente Felipe conseguiu segurar nesses valores pra gente, para que quando entrar os recursos, né, eles sejam justamente descontados. Então, para esse ano, o Sport Penedense, de fato, não tem o que questionar em relação a isso. Mas eu me sinto assim, com os outros clubes. A gente, porque estava no Brasileiro, tivemos 4 meses a mais do que os outros, mas todas essas despesas, né, elas estavam sendo creditadas na conta do clube. Mas eu sou solidário. Esse ano, inclusive, eu converso com o presidente Felipe quase que todo dia, conversei com ele ontem. E ainda não está batido o martelo, que será a Prefeitura de Maceió, mas que eu fiz um pedido a ele, né? Assim como fiz um pedido para que ele falasse com a CBF, um requerimento para que o estádio, né, na primeira fase da Copa do Brasil, fosse reduzida a capacidade de 4 mil para 2 mil torcedores, para, se for o caso, se a gente for ganhar no sorteio, poder realizar o jogo em nosso estado Alfredo Lee. E de imediato ele já manteve contato com o Júlio Avelar, que é presidente de competições da CBF, e fez esse pedido, né, nosso do clube, levou esse questionamento à CBF. Então a gente espera, né, que esse ano não seja necessário a gente fazer algum tipo de, não digo nem cobrança, né, perguntar por um direito que é dos clubes, né, visto que a gente faz as divulgações nas competições, no nosso estádio, né, e eu tenho certeza que o presidente Felipe vai estar também, né, cobrando aí, principalmente ao novo secretário Eduardo Canuto, né, que eu tenho certeza que ele também já está tomando a frente para saber, né, que tem pagamentos ainda a fazer da Prefeitura de Maceió com os clubes, os demais clubes que disputaram o Campeonato Alagoano em Copa Alagoas. E aí a gente espera que seja feito, né, que seja feito para o Campeonato 2026, mas de fato, se fosse perguntar, eu não acredito que vá fazer durante a competição. Nunca fizeram, mas a gente espera, tudo pode mudar, né? De repente é um novo ano, uma nova gestão da secretaria, né? Através do secretário Eduardo Canuto, e de repente ele entenda que os clubes precisam, né, desse apoio, precisa desse patrocínio durante a competição. Depois que passa, aí o prejuízo já ficou contas, de repente atrasou o pagamento, aí vem demandas judiciais, e isso aí não é bom, não é legal para os clubes, principalmente do interior. Mas eu repito, tenho certeza que o presidente Felipe Feijó, né, presidente da FAF, vai estar acompanhando de perto esse cenário.
Ayrton, tem duas perguntas aqui do torcedor. O torcedor está perguntando. Tem um torcedor que diz o seguinte: é o Adailton Lira. Boa noite, Ayrton. Queria saber de você se houve sondagem com o jogador Anderson Feijão. E eu vou mais além. Se houve sondagem também com o Didira e também com o Júnior Viçosa. Essa é uma pergunta do torcedor, depois eu pergunto a outra. Tá, não, em relação ao Feijão, não teve sondagem em relação a ele. Em relação ao Júnior Viçosa, em relação ao Didira, sim, nós conversamos, o treinador conversou com eles, a gente conversou, só que a realidade tá bem além do que a gente imagina. Os caras, como eu disse, os caras merecem, né? Os caras são bem, né? São jogadores rodados, né? Experientes, o Júnior Viçosa é um artilheiro nato. Mas que a gente tinha que deixar de ter uns 3 jogadores para poder pagar um deles. Aí deu certo, não. E o Gustavo Pereira, ele faz o seguinte também. Ele pergunta: boa noite, Ayrton, aí, presidente da equipe do Penedense. Quanto à reforma e ampliação do Alfredo Lee, tem alguma movimentação de acordo, acredito que seja com a prefeitura de Penedo, né? Então, a Prefeitura de Penedo e o Esporte Penedense, eles têm um comodato, né? Um convênio que veio muito antes, né, do atual prefeito Ronaldo, que veio muito antes, né, dessa nossa diretoria. A gente só fez renovar esse comodato, né, o ano passado, e esse comodato garante que o Esporte Penedense ele seja reformado, ele tenha toda a sua estrutura, né, realizada pela Prefeitura. É o que dá legalidade a isso, esse apoio com a gestão municipal. Então, para a questão de ampliação, eu acredito que não. Né? Eu acredito que não. No momento, não teremos nenhuma reforma de ampliação. Pintura, sim, de praxe, né? Estrutura, manutenção do gramado, né? Que hoje, graças a Deus, é um dos melhores, né? do país, eu até diria, né? Por que não? Um gramado muito bem cuidado. E toda a estrutura, na verdade, né? A sede que foi transformada, né? Tudo isso em virtude desse contrato comodato que existe entre a Prefeitura de Penedo e o Esporte Penedense. O que terá de reforma, se Deus permitir, é se a gente passar no primeiro jogo da Copa do Brasil, que aí a gente vai construir, né, uma concentração, construir um alojamento para 20 atletas, né? Serão 5 apartamentos grandes, né, com banheiro individual, todo mobiliado com capacidade para 2 beliches cada, ou seja, 4 atletas nesses 5 apartamentos. Seriam 20 atletas que a gente vai acomodar lá, se Deus assim permitir. O Ayrton, o Penedense ele é uma marca muito forte no futebol alagoano por ser o mais velho, né? É o mais velho, não, mais antigo, né? Tem uma torcida muito apaixonada, é de uma cidade que inclusive é muito turística e vem fazendo história nos últimos anos e coincidentemente é com você como presidente. Primeira vez jogando o Brasileirão da Série D, vai jogar a primeira vez a Copa do Brasil, trazendo todos esses elementos, principalmente na parte assim, de marketing, de publicidade. O que é que o clube está fazendo nesse momento, mostrando esses elementos que conseguiram, principalmente dentro de campo, para trazer parceiros, mais parceiros, principalmente para o ano de 2026 com a Copa do Brasil? Isso, é sempre importante, André, a gente explorar, né, essa marca do Penedense, né, mostrar, como a gente sempre faz quando vai apresentar a proposta, Media Kits aos parceiros, mostrar tudo que a gente vem construindo, que a gente vem transformando, né? Além de ser uma marca forte, a credibilidade voltou, né? O respeito voltou ao Esporte Penedense. Hoje, quando vai se jogar lá no estádio Alfredo Lee, com a força da nossa torcida, com o apoio do nosso povo, eu imagino que os times eles já vão com um certo receio que vai estar no Caldeirão da Alegria. O Caldeirão sempre está fervendo, né? A gente tá morrendo de saudade de ver o nosso estádio cheio, de ver a nossa casa lotada. E isso é um dos argumentos que a gente usa quando vai atrás para angariar novos parceiros. A gente sempre procura se reinventar. Isso aí é fato. Ou como trouxemos também novos parceiros, né? Tá chegando aqui novos parceiros como a Mr. Shake, né? Que é uma marca de shake, né? Mesmo, né? Que lá de Penedo, que é bastante conhecida lá, acho que no Brasil. E ele vai ser um dos parceiros nossos para esse ano. E a gente procura sempre explorar, né? Procurar da melhor forma trazer novos parceiros e explorando sim. Além de ser o mais antigo de Alagoas, um time hoje responsável, né? Que tem a sua parte social. Isso é muito importante. A gente faz questão de todos os jogos, né? Trazer os meninos que sofrem do transtorno do espectro autista, né, que são acolhidos pela Secretaria da Assistência Social. A gente dá todos os jogos, né, um ingresso para eles e para o acompanhante. Bem como as mulheres que são vítimas, né, de violência doméstica, que são acolhidas por um programa também da Secretaria da Mulher, chamado Ela Se Garante. A gente também distribui, né, a responsável lá ingressos para que elas possam também, são 30 mulheres que são acolhidas por esse projeto.
E a gente também leva de graça para o nosso estádio. Então, é uma parte social que a gente mostra, né, ao nosso patrocinador que está conosco. É muito mais além hoje de ser o mais antigo de Alagoas. É um clube hoje responsável, né, onde eu me orgulho, né? A gente se orgulha, a nossa diretoria, de dizer que não temos nenhuma, hoje, nós não temos nenhuma condenação, por exemplo, por processo trabalhista. Nós estamos para ser condenados, isso é fato, foi uma revelia. Mas, como eu disse, eu assumo a responsabilidade que o jogador ele tem realmente esse direito. No entanto, a gente se orgulha do que foi. Há um tempo atrás, eram mais de 600 mil em dívidas trabalhistas, quando a gente começou a fazer o levantamento lá em 2018, 2019. Então, é isso, André. A gente procura sempre estar explorando isso, essa responsabilidade, essa marca do clube mais antigo de Alagoas.